quem está com o boletim em mãos, você vai ver que a gente começa então hoje uma pequena série nos cultos de ceia, né? Nos outros cultos continua a exposição de Mateus, mas hoje especialmente falaremos acerca desses domingos de ceia, sobre a história da crucificação de Cristo, que é o que a gente rememora quando vamos celebrar a nossa Páscoa, a nossa ceia, a ceia do Senhor, né? Então, falaremos sobre a história da crucificação, e eu quero já iniciar a partir do verso 39 de Lucas 23, Lucas capítulo 23. Eu pensei muito em falar algumas coisas antes, mas eu creio que eu vou fazer isso nas outras exposições. Hoje, Lucas 23, verso 39 ao verso 43, o tema nós iremos abordar é sobre uma conversão que aconteceu no Calvário. E eu quero, a partir disso, que a gente possa perceber que o que aconteceu com aquele ladrão naquele dia também acontece conosco quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Veremos essas evidências da salvação que há também em nós. Lucas 23, verso 39 ao verso 43. Rosa, só avisa os diáconos que eles já podem entrar, viu? Leiamos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, para meditar na Tua Palavra e para ouvir a Tua voz. Essa palavra é Tua, não veio da mente humana, não poderia ser. Ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Tudo que foi registrado aqui coopera para o bem daqueles que Te amam. E nessa noite Teu povo está aqui reunido, Deus, desejoso de ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Essa é a nossa maior necessidade, Te ouvir falar. Fala ao nosso coração, Senhor. Manifesta-te a nós, revela-te a nós nessa noite. Através do Teu Espírito Santo, toca nos corações que aqui estão, nas mentes que aqui estão. Que saiamos daqui transformados, preenchidos pela Tua verdade, regozijantes de ver o Teu poder salvador, mas também quebrantados, arrependidos de nossos pecados, compreendendo, ó Deus amado, tudo aquilo que Tu fizeste para a nossa salvação, por amor a nós, amor eterno com que Tu nos amou. Que saiamos daqui, ó Deus, alegres, felizes, por saber que Tu és o Deus vivo e verdadeiro, e que Tu continuas a operar do mesmo jeito que sempre operou. Tu estás aqui conosco nessa noite. Tu és o Deus que sonda os corações. Sonda-nos, fala com poder. Tua voz é poderosa. Esconde-me, ó Deus, atrás da Tua cruz, e que somente o Senhor seja revelado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. A história do ladrão, esse ladrão arrependido, ela não está registrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João. Essa história, de uma forma mais completa, ela está somente aqui em Lucas.
é a impressionante história da conversão milagrosa de um ladrão pendurado em uma cruz ao lado de Jesus. No Calvário, um verdadeiro circo foi armado, uma encenação terrível, uma zombaria terrível, triste, que fizeram com a noção de que Jesus era um rei ridículo. Então tentaram de todas as formas ridicularizar Jesus naquele dia. Eles o escarneceram. Eles disseram: se você é mesmo um rei, salva-se a si mesmo e a nós também. No Calvário, um circo foi armado. Vemos também não só isso, mas há um contraste grandioso no Calvário também. O grande contraste entre o ódio daquelas pessoas e o perdão de Cristo enquanto ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, veja, havia zombaria, havia um circo, piada sendo feita, havia um contraste grande, ódio e amor, mas eu não quero falar sobre essas duas coisas nessa noite. Mas eu quero falar hoje sobre uma conversão na cruz do Calvário. A história da salvação de um ladrão crucificado. Existem tantas ironias dessa passagem no Calvário que é quase impossível enumerá-las, mas eu quero trazer algumas para vocês. Por exemplo, aqui está Jesus sendo zombado porque não pode salvar ninguém. Não podia salvar a si mesmo, mas salvando um ladrão incapaz de salvar-se. Você tem Jesus sendo acusado de pretender ser um rei, de ameaçar o poder de Roma, de ameaçar César, de ameaçar a autoridade romana, mas na realidade ele é o verdadeiro rei. Você tem Jesus sendo acusado de blasfêmia contra Deus, pelos verdadeiros blasfemadores que blasfemavam de Deus naquele dia. Você também tem algo irônico aqui, que ele, o inocente, o justo, seja executado por aqueles que são culpados. É também irônico que ele tenha sido amaldiçoado pelos seus inimigos que o odeiam, mas também ele foi amaldiçoado de forma infinitamente maior pelo seu Pai que o ama. Ele não salva a si mesmo, mas se torna o Salvador do mundo. Ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que é a vida, que está morrendo, para aqueles que estão mortos possam receber a vida. Um certo pecador, prestes a morrer, está pendurado ao lado dele, a quem Deus milagrosamente, soberanamente dá a vida, e era um ladrão. Há uma outra ironia aqui, é a de que os judeus querem vê-lo morto para que eles possam continuar com a festa de celebração da Páscoa. A festa da Páscoa que apontava para a morte dele. Os judeus querem continuar com os sacrifícios de cordeiros que não podem lançar fora o pecado, enquanto rejeitam o único e verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto eles se ocupam em matar cordeiros que não têm poder, Deus estava naquela hora com as suas próprias mãos sacrificando o cordeiro a quem pertence toda a salvação e todo o poder. Os judeus viam a Páscoa como Deus resgatando o povo do poder de Faraó do Egito. Mas não era isso que significa a Páscoa. A Páscoa nunca significou isso. Na realidade, queridos, foi muito mais do que isso. Nós temos que entender isso, porque embora tenha havido sim uma libertação do povo do Egito, havia um livramento muito maior na Páscoa. Vocês lembram o que aconteceu naquele dia?
Lembram? Deus falou com o povo e disse que ia fazer o quê? Ia passar, né? Lembram disso? Sobre o povo e ia matar todo mundo, não era assim? Não, vocês sabidos demais, né? Ele ia matar quem? Os primogênitos, lembram disso? Mas seriam os primogênitos só do povo egípcio, não é assim? Não, seria qualquer um primogênito. Só seria salva a casa, ou só seria salvo o primogênito que estivesse em uma casa que houvesse uma marca. Lembram disso? A marca que fosse passada com o quê? Sangue do cordeiro, e era passado nos umbrais e na verga das portas. Vejam isso. Deus não discriminou judeus e egípcios. Não, ele iria tirar a vida de qualquer primogênito que não estivesse debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. Então perceba uma coisa, naquela noite, na noite da Páscoa, não foi uma libertação do poder da ira de Faraó, foi um livramento da ira de Deus. Isto é Páscoa. Todos os pecadores são sempre merecedores da ira de Deus. Todo pecador é sempre merecedor da ira de Deus, a menos que esteja coberto pelo sangue. E não é sangue de boi, também não é sangue de bode, porque eles não podem lançar fora o pecado, não pode cobrir o pecador. Tem que ser o sangue de Cristo nosso Senhor, amém? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo na cruz do Calvário naquele dia. Eles não tinham a percepção disso. Quando o verdadeiro Cordeiro Pascal estava morrendo para que o seu sangue pudesse tornar-se a proteção para todos aqueles que creem nele. Ninguém tinha clareza do que estava acontecendo. Os líderes não tinham clareza. As pessoas naquele dia não tinham clareza do que estava acontecendo, os romanos muito menos, os sumos sacerdotes não tinham clareza do que estava acontecendo, o chefe dos sacerdotes não tinha clareza do que estava acontecendo, todos tinham uma compreensão errada, todos estavam com uma compreensão pervertida do que estava acontecendo. Mas percebam a cena, no meio de tudo aquilo, um homem teve clareza. Um homem teve clareza. Apesar de tudo o que estava acontecendo em torno dele, a luz despontou sobre a vida dele. A vida surgiu da morte naquele dia. O conhecimento surge da ignorância naquele dia. A luz dissipou as trevas naquele dia. Esta é a história daquele homem, que nós chamamos de o ladrão arrependido. É uma história pessoal de um homem, é uma história pessoal de salvação, mas temos aqui realmente informação suficiente para saber que aquele homem reúne todas as condições necessárias para a salvação. É uma história pessoal, mas é a história de todos nós, porque é como todos os pecadores vêm a Jesus. Foi assim que você veio a Jesus, assim como aquele ladrão. Eu vou mostrar isso para você. Assim, veja, se você já entregou sua vida a Jesus, se você crê firmemente em Cristo, essa é a sua história. É a sua história e é a minha história. Então vamos olhar para a história e vamos deixar que essa história se desdobre para nós nessa noite. Então, eu quero que você leia mais uma vez comigo o capítulo 23 de Lucas, verso 39. E vamos ler todos juntos em uma só voz. Lucas 23, verso 39. Leamos. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vamos ler um pouco antes o verso 32. Olha o que diz o verso 32. Leiam para mim, o que diz o verso 32? E também eram levados. Então percebam uma coisa, haviam quantos ladrões na cruz?
dois ladrões, né, ao lado de Cristo, dois ladrões, dois malfeitores, sendo levados para serem condenados à morte como ele. Agora, olha o verso 33. O que é que diz o verso 33? Vamos ler? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores. Então, o verso 33 diz que aqueles dois homens que foram condenados à morte, levados com Cristo, eles foram crucificados, um à direita e outro à esquerda. A tradição e alguns livros históricos vão dizer para nós que o ladrão da direita é o que vai se converter, o ladrão da esquerda é o que vai rejeitar. Nós não temos certeza disso. Eu mesmo já falei isso várias vezes, mas nós não temos certeza bíblica, escriturista sobre isso, certo? Não dá para ter certeza. Talvez tenha sido por isso que minha avó dizia que canhoto não era de Deus. Eu não sei se era isso, mas eu creio que isso não é verdade. Ela batia na mão do... Ela não é verdade que minha mulher é canhota, ela é do Senhor, né? Pois bem, né? Mas ela batia na mão do meu pai para ele escrever com a mão direita, porque ele disse que canhoto não era de Deus. É claro que não é isso. Então vamos entender que não sabemos qual dos dois, tá? Qual dos dois. Então o verso 39 diz que, olha o verso 39, vamos ler mais uma vez. Quem que insultava ele? Jesus. Verso 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O 39 diz que um deles o insultava, porque é a visão que Lucas quer nos dar, era o propósito que ele tinha. Mas quando você lê Mateus e você lê João ou Marcos, por exemplo, eles vão te dizer, na narração deles, que os dois ladrões, tanto o que se converte, é convertido, e o outro, os dois insultavam Jesus. Então veja só, os dois se juntaram na comédia, os dois se juntaram no escárnio, os dois se juntaram na blasfêmia. Desde quando o cenário começa a se desenrolar, desde as 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado, às 9 horas da manhã, eles tomam parte na piada, os dois. Eles estão totalmente envolvidos na blasfêmia que estava sendo liderada e orquestrada pelos líderes judeus. As pessoas entraram na fila para zombar de Jesus. Os soldados entraram na fila para zombar de Jesus. A multidão entrou na fila para zombar de Jesus. Os ladrões entraram na fila para zombar de Jesus. E apesar de estarem pendurados na cruz, suportando o mesmo sofrimento físico que Jesus, mesmo estando eles em uma espécie de tortura, de agonia mortal, eles estão ali, reúnem energia, a última energia da vida deles, uma energia suficiente para lançar blasfêmias contra Jesus. Vejam, isso mostra o quão poderoso foi aquele momento. O quão poderoso foi aquilo que está acontecendo, mostra quão infeccioso era o ódio daquelas pessoas contra Jesus. Eles usaram as últimas energias da vida deles para xingar e blasfemar contra Jesus. Mas um daqueles ladrões, de repente, Giovanni, um deles fica em silêncio. Sobre o relato de Lucas aqui, fica em silêncio, e temos apenas um, lançando insultos contra Jesus. Algo aconteceu com aquele ladrão, algo aconteceu com ele, e à medida que as horas passam na cruz, uma das duas pessoas mais degeneradas ali naquele momento, um homem devotado ao roubo, um homem devotado à violência, um malfeitor, talvez, segundo alguns, um dos parceiros de Barrabás, tem uma transformação. É chocante. Os insultos silenciam dos seus lábios. E enquanto o seu corpo está horrivelmente sofrendo um trauma e agonia,
no sofrimento sem paralelo da crucificação, sua mente fica nebulosa, e enquanto ele lida com a dor, é como uma espécie de choque no corpo dele, na vida dele, na mente dele. No momento pior do tipo imaginável de agonia que alguém pode sentir, a mente dele é iluminada e com uma clareza e uma percepção da verdade que ele nunca tinha experimentado na vida dele. Algo acontece. De repente ele se vira para o amigo e repreende o amigo que estava fazendo o mesmo que ele também estava fazendo. O que aconteceu com aquele homem, Marcos? O que aconteceu com ele? Eu vou dizer o que aconteceu com ele. Um milagre soberano, divino aconteceu com aquele homem. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Você quer um paralelo assim, se você diz assim, pastor, mas existe alguém na Bíblia também, outra pessoa que possa ter acontecido algo parecido? Tem. Talvez o melhor paralelo da conversão do ladrão da cruz seja Paulo na estrada de Damasco. Lembram disso? Os pensamentos a respeito de Jesus que passavam pela mente de Paulo eram pensamentos de ódio. Seus pensamentos para com aqueles que confessavam o nome de Jesus eram pensamentos de perseguição e de morte. Paulo tinha autorização para matar. Ele estava a caminho de Damasco, vocês lembram, para perseguir, para executar qualquer um que professasse o nome de Jesus. E quando ele está a caminho, com os papéis de autorização da morte dos cristãos nas mãos, Deus invade a vida dele, Deus lança-o no chão, Deus o cega e Deus o salva para a glória do nome do Senhor. É assim que a salvação funciona. É um milagre soberano. É assim que funciona a salvação. Nem sempre tão dramático, mas às vezes é dramático. Comigo não foi tão dramático. Com Fábio foi tão dramático. Teve que capotar o carro 5 vezes para poder sair sem nenhum arranhão e dizer, eu te quero, Jesus. Às vezes é assim, dramático. Então, veja, para mim, o melhor paralelo bíblico da conversão do ladrão na cruz é Paulo de Tarso. A conversão de Paulo na estrada de Damasco. Uma obra avassaladora de Deus para transformar o homem. O próprio Paulo vai dizer, quando escreve a carta para Timóteo, ele diz, eu era um blasfemador, mas Deus me mostrou a sua misericórdia. Meus irmãos, se você deseja, por exemplo, relacionar esse ladrão com outra pessoa, eu poderia dizer, pense no filho pródigo. A mesma coisa, ele também era mau. Diz o texto que ele caiu em si. A palavra na língua grega traz a ideia de que ele deixou a loucura em que estava vivendo. E ele caiu em si, de repente, no meio dos porcos. Então este é um homem mau. Mas de repente, no momento em que ele se transforma dramaticamente, ele deixa de lançar blasfêmias contra Jesus para ficar horrorizado de que o outro criminoso, seu colega, lançava blasfêmias contra Jesus. Veja, toda a percepção de como ele tratava Jesus é completamente mudada. E aqui começa a história dele. O outro criminoso não teve qualquer mudança. Por favor, perceba isso, pendurado na cruz, sentindo a mesma coisa, do mesmo jeito, ele continua a insultar Jesus com o mesmo sarcasmo zombador do começo. Ele diz, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
Ele deve ter ficado chocado quando ele vê o outro, o colega dele, o seu amigo, lá no verso 40, que começa a repreender ele. Vamos ler o verso 40, por favor? Em línguas estranhas não, vamos ler todos numa só língua assim. Vamos lá, todo mundo junto. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus sob igual sentença, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós, ele vai dizer, né? Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Isso deve ter sido um choque, André, um choque para aquele ladrão, para aquele outro, né, que estava lançando insultos. Ele deve ter dito assim: ô meu amigo, tu está doido? O que é, meu amigo? O que foi que aconteceu contigo? Tu não estava insultando junto comigo da agorinha? O que aconteceu com tua cabeça depois que tu subiste aqui na cruz? Para com isso. O homem transformado, ele vê os insultos saídos da boca do seu companheiro como repulsivos, e que tinham sido insultos lançados por ele também. Ele não consegue entender. O que este homem diz é a prova de um coração transformado. Meus irmãos, a salvação, ela é um milagre divino. Mas há muito mais aqui que você não pode imaginar. Vejam os passos. Primeiro, ele se torna consciente de Deus e do temor de Deus. Em seguida, ele reconhece abertamente o próprio pecado dele. Depois, ele confessa que Cristo, a impecabilidade de Cristo. Cristo não tem pecados. Ele afirma que Jesus era Messias, que ele tinha poder para salvar. É uma coisa incrível. E todas essas respostas a esta obra soberana e milagrosa do Espírito de Deus no coração tenebroso daquele homem também é a mesma resposta que veio ao seu coração se você já entregou sua vida a Jesus. Esta é a luz do Evangelho da glória de Cristo que brilha no meio das trevas. Eu quero nesta noite como que desembrulhar esses elementos que são evidências manifestas de que Deus fez a obra de transformação. O outro pecador estava sem o temor de Deus, sem o temor do juízo, sem o senso da pecaminosidade, sem o senso de justiça, sem o senso de culpa, sem desejo de perdão, sem anseio pelo que é justo, sem o desejo pela reconciliação. E o ladrão que foi transformado, ele confronta essa condição trágica, que momentos antes também era a mesma condição dele. Ele não pôde compreender mais. Em um dado momento ele deixou de fazer parte daquela cena, para não ser mais capaz de entender a cena. Ele diz: como é que você pode agir assim? Como você pode falar essas coisas para ele? Você não teme Deus? Você não sabe que está recebendo o que merece? Você não sabe que este homem é justo? Veja a transformação no coração daquele homem. Então eu quero olhar com você um pouco mais de perto. Eu quero encontrar aqui as evidências da salvação daquele ladrão e mostrar para você que são as mesmas evidências que o Senhor também mostrou para nós. Primeira evidência da conversão está no verso 40. Vamos ler o verso 40, todos juntos, por favor? Verso 40. Porém o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Vamos gravar isso? A primeira evidência da transformação do nosso coração é o temor de Deus. Amém? Diga: temor de Deus. Enquanto um dos criminosos estava insultando Jesus, o outro respondia e repreendia o que ele dizia. Ele disse: nem ao menos temes a Deus? Deixe-me dizer, a primeira evidência de que Deus está fazendo a obra de conversão no teu coração é o temor de Deus.
Se alguém é convertido a Jesus, se alguém é regenerado, veja só, diz as Escrituras que ele nasce o quê? Nasce de novo. Não é assim que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Paulo diz que a pessoa que entrega a vida a Jesus, ela se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a gente vê isso aqui na vida desse ladrão. Perceba isso, irmã Ana Maria. A primeira coisa que você vê neste homem é uma verdadeira conversão. É uma maior consciência de que Deus é sim uma ameaça para nós. Sabia disso, irmã Dani? Que Deus é uma ameaça para nós? Sim, nós temos que ter medo de Deus. Sim, nós temos que literalmente temer a Deus. Aquele ladrão não estava à procura de alguém para tirá-lo da cruz, perceba o texto. Ele não estava tentando encontrar alguém que pudesse subir na cruz e salvá-lo daquela morte física. Ele queria ter certeza que seria salvo do julgamento divino. É isso que estava no coração dele. O problema não era o que estava acontecendo com ele sobre a terra. Era o que iria acontecer com ele quando ele estivesse diante do trono de Deus. Esse era o problema dele. Se não, vejamos. Ele era um judeu. Sendo judeu, sem dúvida nenhuma, ele era conhecedor das leis de Deus. Ele conhecia a santidade de Deus, a lei de Deus, a obediência à lei de Deus. Ele é, na verdade, um transgressor declarado da lei de Deus. Ele é um infrator comprovado e atestado da lei de Deus. E ele está morrendo a morte que lhe é justa pela lei. E ele diz isso aqui. Porque em Israel, queridos, a lei dos homens era um reflexo da lei de Deus. Então aquele homem naquela cruz, ele sabia, sim, ele sabe que se isso é o que os homens fazem com homens como ele, que violam a lei de Deus, sabe-se lá o que Deus iria fazer com a minha alma, pensou aquele ladrão. De repente ele tem uma percepção sobre o que havia aprendido com a lei, com a culpa, com o pecado, com o julgamento. Ele sabia que era um transgressor. Ele estava convicto internamente pela obra do Espírito Santo, claro, de que o que estava recebendo do julgamento humano era somente uma pequena amostra do julgamento divino. E além da culpa que o colocou na cruz, por favor, adicione aí que ele havia, poucos instantes antes, blasfemado do Messias. E agora ele sabe. Ele produziu uma culpa muito maior. Nessa nova condição de alguém esclarecido, Amanda querida, ele não pode sequer imaginar que ele fez isso. Ele fica pensando, meu Deus, como eu pude lançar blasfêmias contra ti? O que eu disse para ti, Jesus? E ele não podia entender como ele disse e como o amigo dele também estava dizendo as mesmas coisas. Ele não entende isso. Eu também não entendo isso. Porque eu também já fiz isso. É uma coisa que eu calei no meu coração durante muitos anos. Mas nunca saiu da minha mente. É como uma bomba relógio que parece que fica explodindo todas as vezes que eu lembro que quando eu não era crente no Senhor, quando eu não cria nele, eu duvidava dele. Eu dizia que ele não existia. Eu dizia que não existia Jesus, que não existia Deus nenhum. Eu dizia abertamente que era uma força, era um poder que ficava por aí, um poder, uma energia que havia criado todas as coisas.
Eu me lembro que um dia no hospital, e eu estava muito nervoso com uma pessoa que estava no hospital. Eu estava sentado na sala de espera e havia um quadro de Jesus. E eu abaixava a cabeça, nervoso. E quando eu levantava os olhos, parecia que ele estava olhando para mim. Não sabe aquele quadro que você vai para a direita, vai para a esquerda, parece que o olho acompanha? E eu abaixava a cabeça, eu levantava e ele olhava para mim. Eu abaixava a cabeça, eu levantava e olhava para mim. E eu disse assim, eu pensei que estava pensando, porque a voz saiu. E eu disse, o que esse desgraçado fica olhando para mim? O homem que estava do meu lado olhou para mim e disse, o que tu disse, rapaz? E eu repeti, o que esse desgraçado olha para mim? Ele olhou para mim e disse, tu é doido? Eu digo, doido é ele. Depois de minha conversão, eu vivi durante muito tempo essa dor, irmãos. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Porque quando eu estudei esse texto, eu dizia, eu era aquele ladrão da cruz. A única pessoa que sabia disso era Deus, aquele homem do meu lado, e eu. Nem Cássia sabia disso. Contei para ela quando eu finalizei o sermão. Eu disse, eu tenho que te contar, não estou aguentando. E ela disse para mim, não conta na igreja isso não. Que eu sei, o que ela sentiu é o que eu sinto esses anos todos, vergonha. Vergonha do que eu disse. Eu tenho vergonha do que eu disse. Eu sei o que aquele homem sentiu na cruz. O que aquele homem sentiu quando ele blasfemou de Jesus. Eu tenho vergonha. Mas hoje eu sei que o meu Senhor me perdoou. Eu sei o que aquele homem sentiu, porque eu sei de toda a graça que o Senhor derramou sobre minha vida, no dia em que eu entreguei minha vida a Jesus. Isso não pesa mais, mas eu tenho vergonha. Mas hoje eu consegui falar, e eu sei que eu estou liberto disso. E ele disse no verso 40, nem ao menos tu temes a Deus, estando sob igual sentença. Eles são do mesmo tipo, eles eram do mesmo tipo, veja, do mesmo tipo. Nós recebemos exatamente o que merecemos, disse o ladrão. Você não tem medo do que vai acontecer quando você estiver diante de Deus? Como Jesus disse em Lucas capítulo 12, dos versos 4 ao verso 5, quando ele diz, não temais aqueles que matam o corpo, temei aquele que depois de matar tem poder de lançar a alma no inferno. É desse que você tem que ter medo. Vou dizer-lhe, isso é o que preciso lembrar para você, Romanos capítulo 3, verso 18. Paulo diz que quando define a natureza do homem caído, a pecaminosidade do homem caído, ele diz, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há. O texto de Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 18, finaliza dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja, é a característica de um homem não regenerado. É a característica de alguém que não entregou a vida a Jesus, que não teme Deus. O comentário típico dessas pessoas é, eu vivi uma vida muito boa, certamente Deus vai me dar um pago bom, vai me levar para o céu. Pecador não vive com temor de Deus. Portanto, ele precisa ser trazido para baixo do temor de Deus, pelo poder convencedor do Espírito Santo de Deus. Esse ladrão que ainda insultava Jesus não tem medo de Deus, como todos os outros pecadores também.
Mas o ladrão que obteve a salvação, ele foi trazido pelo poder do Espírito de Deus ao medo mortal do julgamento divino. Irmãos, quando nós comunicamos o Evangelho aos pecadores, você não pode ocultar esta realidade. Por favor, o Evangelho não está dizendo para pecadores que Jesus vai torná-los felizes. O Evangelho não está dizendo aos pecadores que Jesus vai dar uma vida melhor, que Jesus vai remover a dor, que Jesus vai trazer satisfação para a vida e tudo mais. Não. A mensagem da salvação é: você é um transgressor da lei de Deus, e você está indo para o castigo eterno sob a ira de Deus. É melhor você temer a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E quando você vê uma verdadeira conversão, você vê Lucas capítulo 18. O publicano que mantinha a cabeça baixada, olhando para o chão, batendo em seu peito, dizendo: Senhor, seja propício a mim, pecador. Oh, não me dê tua justiça, não me julgue, meu Senhor. A primeira coisa que você faz quando proclama o Evangelho, quando você evangeliza alguém, não é dizer: ei, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A não ser que você ache que o inferno é um plano maravilhoso para a vida de alguém. Você não sabe se a pessoa é salva ou não. Se você apenas oferece um plano maravilhoso para a vida de alguém, essa pessoa se acha merecedora de um plano maravilhoso para a vida dela. Quando você evangeliza alguém, primeiro você deve levar para a questão do julgamento divino. Você precisa mostrar que ele é pecador. Você precisa mostrar que ele precisa reconhecer seu pecado para escapar do julgamento divino, da morte eterna, do inferno. Ele precisa de um salvador, não é de um carro, não é de uma mansão. Quando você diz que alguém é salvo, ele é salvo do quê? Ele é salvo de Deus. É disso que ele é salvo. Ele é salvo da ira de Deus. É disso que ele é salvo. Ele é salvo da justiça de Deus. Ele é salvo do julgamento de Deus. Ele é salvo do inferno. De repente o ladrão da cruz tinha clareza em sua mente. Veja só, ele entendeu que ele era pecador, que ele não merecia. Só uma pessoa que entende que é pecadora, que não merece, que ofendeu Deus, é que pode ter temor de Deus. Então, temor de Deus é a primeira evidência da salvação. Grave aí. A segunda evidência da salvação, da conversão, é o senso da pecaminosidade. É você entender que você é culpado. Olha o verso 41, por favor, leamos juntos o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, esse nenhum mal fez. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Veja, o temor a Deus juntamente com o senso da própria culpa. Essas duas coisas caminham juntas. Ele diz: eu sou um transgressor da lei. Eu sei disso. Eu mereço. Ele diz: eu sou um transgressor. É uma verdadeira avaliação da condição, como o filho pródigo de Lucas 15, que ao descer até os porcos e tentar se alimentar à beira da morte, caiu em si. É aí que começa o verdadeiro arrependimento. Irmãos, quando você cai em si, por favor, nessa noite, caia em si. Ele é culpado. Ele está ciente da pecaminosidade dele. Ele está em um sentido assim, dizendo: eu sei que eu sou pecador, eu estou recebendo o que eu mereço pelos meus atos. Entende? Esta é a atitude de um verdadeiro penitente.
Ele entende que se a justiça está operando em sua vida, então ele está ciente que está recebendo exatamente o que ele merece, sem desculpas. Querido, sem desculpas. Ele não está dizendo que se desviou porque houve más influências na vida dele. Ele não está dizendo que se desviou porque ele foi molestado na infância ou coisa parecida. Ele não está dizendo assim, eu me afastei da igreja, ninguém me procurou. Ora, se ele se afastou da igreja, se afastou dos irmãos e disse que nós nos afastamos dele. Não é assim? Todo mundo se afastou de mim. Não, ele que se afastou. E vem com as desculpas. Não há desculpas. Não pode haver. Aquele ladrão não trouxe desculpa nenhuma. Ele está dizendo, estamos recebendo exatamente o que merecemos pelos nossos atos. O verdadeiro convertido não se defende. Não se defende, confessa a culpa, confessa que esfriou no coração, confessa que pecou, confessa que caiu, confessa que é absolutamente falível, que não tem recursos. Ele não tem nada para oferecer para Deus, nada para recomendar de si mesmo para Deus. Como o pródigo, ele volta cheirando mal, morrendo diante do Senhor. Ele precisa da misericórdia, ele precisa da graça, ele sabe disso. Ele é um pecador indigno. Essas são as evidências, irmãos, da obra da salvação de Deus na vida de alguém. Ele sabe que precisa de misericórdia, como Isaías, que na presença de Deus, que ouviu os anjos dizendo que Deus é santo, 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 Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Então, em primeiro lugar, evidência de salvação, qual é? Temor de Deus. Segundo lugar, segunda evidência de salvação, que você foi salvo mesmo. De repente hoje você vai saber que foi salvo. De repente você estava com dúvida, será que eu sou salvo mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa, se você teme a Deus, é porque você foi salvo. Segunda coisa, senso de quê? De pecaminosidade. Você sabe que você é culpado. É a segunda evidência. Terceira evidência, verso 41 ainda. O verso 41 diz assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha como termina o verso, o que diz aí? Mas este nenhum mal fez. A terceira evidência da salvação é que ele creu em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, as coisas que ele diz a respeito de Jesus, embora breves, muito breves, na verdade, nesse texto aqui, Dalila, são realmente impressionantes também. Ele diz no finalzinho, ele faz o que o pecador deve fazer. Sabe o que ele fez? Ele comparou a situação dele, Ele comparou a situação dele com a perfeição de Cristo. Ele colocou na mesma balança, ele e Jesus. Quem pesou mais? Entende? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Aleluia. Ele diz que Jesus não é culpado. Ele diz que Jesus não é culpado de crime nenhum, pelo qual estava sendo crucificado, que ele não fez nada de errado. Eu não sei exatamente o que aquele homem compreendia ou entendia acerca de Cristo, se ele ouviu falar de tudo que tentaram fazer para crucificar Cristo legalmente e não conseguiram. Eu não sei se ele conhecia as perfeições de Jesus, mas nosso Senhor tinha estado 3 anos exposto para todo mundo, caminhando durante 3 anos, foi-lhe dado pelo poder do Espírito Santo para aquele homem clareza, para entender que estava pendurado na cruz, como um pecador, que estava recebendo o que merecia, e aquele homem que estava do lado dele, era um homem justo e que estava recebendo o que não merece. Ele creu na justificação de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Ele creu em Cristo, ele teve temor de Deus, ele teve senso de pecaminosidade, e ele creu em Cristo. Você tem essas 3 coisas? Tem? Amém?
Calma que ainda falta mais uma. Quarta evidência da salvação: esperança de perdão. Verso 42, leiamos juntos, por favor. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O que aquele homem está pedindo? Escola Bíblica Dominical agora. Vamos lá, quem responde para mim ganha um copo com água no final do culto. O que aquele homem estava pedindo? O que ele estava pedindo? Vamos lá, em uma palavra só: perdão. Quem falou aí? Levanta a mão, vai ganhar um copo com água, amém? Muito bem. Perdão, isso mesmo. Porque, pense por favor, como que ele vai entrar no reino se ele não tiver sido perdoado? Entende? Ele sabia que o Antigo Testamento dissera: quem é Deus perdoador como tu? Quem é Deus perdoador como tu? Será que ele sabia que Deus estava, por natureza, disposto a abrir os braços e perdoar um pecador arrependido? Se ele sabia alguma coisa sobre o Antigo Testamento, ele sabia disso. Será que ele sabia que precisava de perdão? Porque aquilo lhe veio à mente. Porque ele disse isso? Porque pouco tempo antes, ele ouviu ele dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Ele conhecia o suficiente de Deus para saber que Deus é um Deus perdoador, e agora ficou muito claro para ele quem é Jesus. Entende? Quem é Jesus? O Rei prometido. Quem é Jesus? O Messias prometido. Quem é Jesus? Só pode ser Deus, porque só Deus pode perdoar. E ele ouviu ele chamando ele de Pai. Pai, dê perdão a eles. Dá perdão para essas pessoas que estão blasfemando de mim, Pai. E agora ele sabe do que precisa. Ele sabe que precisa desse perdão, desta graça, dessa misericórdia. Então veja, você vê os componentes aqui. Quando o Espírito de Deus fez a obra da conversão, trazendo luz, a primeira coisa que a luz revelou foi a ira de Deus. A segunda coisa que a luz revelou, a culpa do pecado. Ele está irado contra o pecado. Eu sou pecador. A terceira coisa que a luz revelou, a glória de Cristo. Esse nenhum mal fez, é inocente, é justo. E a quarta coisa, a esperança do perdão. Aleluia. Isso já aconteceu contigo? Se já aconteceu contigo, você está num caminho bom para a salvação. Se está acontecendo contigo agora, é porque o Espírito Santo de Deus está trazendo clareza à tua mente, amém? A clareza à tua mente, para que você possa no final explodir e dizer: eu te quero, Jesus. Pense nisso. Luz para a mente que revela a glória de Cristo. Estava claro para ele, pela oração que Cristo fez, impressionante, porque ele estava pedindo ao Pai para perdoar pessoas que estavam matando ele. Eles estavam matando o Filho de Deus. Estavam fazendo isso com alegria, com sarcasmo, com escárnio, com desprezo. Então ele conclui: se tem perdão para eles, se tem graça para eles, se tem misericórdia disponível da parte de Deus para essas pessoas que estão fazendo isso, talvez possa haver graça para mim também. Talvez possa haver graça, misericórdia para mim também. Talvez eu pudesse ser um daqueles que receberam perdão. Talvez você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a vida a Jesus, talvez aquela oração que foi feita por Cristo na cruz foi direcionada para você. Talvez naquele dia Jesus disse: Pai, perdoa aquela pessoa que vai estar lá, naquele dia 4 de fevereiro de 2018, na Igreja Presbiteriana em Chácara Brasil. Perdoa ele, Senhor, porque ele não sabe o que faz. E então eu gosto muito do que ele diz. Ele diz assim: de que foi que ele chamou ele? Verso 40, de que diz aí? E acrescentou, verso 42, Jesus.
Diga por favor, diga em voz bem alta para mim, diga aí. Jesus. O que mais que diz agora? Jesus. Ele está dizendo assim, Yeshua, que significa Jeová salva, Yeshua, Salvador, lembra de mim, Salvador, quando tu vieres no teu reino, e lhes porás o nome de Jesus, Mateus 1:21, Jesus, Yeshua, e lhes porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jeová salva, aleluia. Ele reconhece Jesus como justo, ele reconhece Jesus como fonte de perdão, ele reconhece Jesus como fonte de graça, ele reconhece Jesus como fonte de misericórdia, ele reconhece que Jesus é tão misericordioso, é tão gracioso, que ele não está sequer lançando pecado daquelas pessoas contra eles, mas está desejoso de conceder perdão. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Ele vê com clareza dada pelo Espírito Santo de que Deus, na verdade, é Cristo. Então, quando ele diz Jesus, ele está reconhecendo Jesus como Salvador. Como você sabe disso, pastor? Ora, porque ele pediu para se lembrar dele quando entrasse aonde? No reino. A menos que pensasse que outro poderia fazer isso. Veja, ele não diz assim, tu aí que está pendurado na cruz, será que tu pode encontrar alguém que possa me tirar daqui e me salvar? Ele não diz isso. Ele diz Jesus, Yeshua, Salvador, salva-me. Amém? Diga isso para o Senhor nessa noite. Jesus, salva-me. Ele diz, lembra-te, Senhor, lembra-te. Veja, não é apenas um pensamento, é uma súplica de um penitente quebrantado, um pecador indigno por graça e perdão. E o que ele está realmente dizendo é, salva-me do julgamento de Deus, salva-me do que eu mereço, perdoa-me. Posso ser um desses que são alvos dessa tua oração aí? E então eu adoro isso. Rapaz, ele tem uma cristologia. Cristologia é um termo, é uma disciplina da área do estudo da teologia, né? Ele tem um entendimento do que é Cristo. Porque veja que maravilha aqui. Ele sabia que o Messias viria no final dos tempos gloriosamente e estabeleceria um reino justo, cumprindo todas as promessas que haviam sido feitas para Abraão, todas as promessas de Davi, que foram repetidas por todos os profetas. Um reino estabelecido nos novos céus e na nova terra. Um reino onde o Messias iria estabelecer seu trono. Um mundo que seria cheio do conhecimento, cheio da paz, onde o Senhor vai governar com justiça e glória. E ele tem esse entendimento messiânico, e ele diz, lembra-te de mim quando vier do teu reino. Veja, ninguém pode fazer isso que não seja o Senhor, porque ninguém nunca havia sobrevivido à crucificação. Então ele sabia que Jesus ia morrer também, entende? Então ele está dizendo algo além, ele está pensando além, é uma cristologia maravilhosa. Isso é exatamente o que ele está dizendo. Lembra-te, quando tu vieres do teu reino. Ele está dizendo, esse não é o teu fim, eu sei que não é o teu fim. Como o centurião que disse certamente, este é o Filho de Deus. Ele está convencido disso. Ele chegou a uma vasta compreensão de quem é Jesus. Ele entende que ele é o Messias, que ele é o rei escolhido, que ele é ungido de Deus. Porque ele vai trazer o reino, que ele é justo. Ele entende que ele é um salvador. Ele entende que ele vai morrer e vai ressuscitar, que vai vir no seu reino, que vai trazer os santos que lhe pertencem. E ele quer ser um deles. Quando esse dia chegar, Senhor, eu posso ir contigo no teu reino? Eu posso estar contigo no teu reino?
Ele sabe que seria graça pura, misericórdia pura. Eu quero estar com os santos na glória do reino. Sei que não sou digno. Sei que eu mereço morrer aqui. Mas lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus deu? É maravilhosa, é espantosa. Olha o verso 43. A resposta de Jesus qual é? Verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo. Irmã Silene, por que será que Jesus disse em verdade te digo, não é? Por que ele disse isso? Porque ele adiciona em verdade. Porque é muito difícil de acreditar, né, irmã Aline? Porque é muito difícil de acreditar. Veja só, este é um outro golpe nas sensibilidades dos líderes religiosos judaicos. É como o pai da parábola do filho pródigo, correndo e beijando o filho, colocando um roupão, um anel e sandálias sobre ele e tornando ele um filho completo, levando-o para a sua propriedade, celebrando com um novilho cevado. O filho pródigo havia cometido uma quebra de lei tão terrível que ele merecia ser apedrejado. E quando ele volta nu, sem nada, e se ele entrasse na vila daquele jeito, ele seria apedrejado, porque todos sabiam o que ele tinha feito. E então o pai corre para receber o filho fora da vila. Um homem idoso, um ancião, não podia correr, era vergonhoso correr. Então quando ele corre, ele está se humilhando, sendo merecedor de ser zombado. Ele se coloca no lugar do filho pecador. Quem foi que fez isso por nós? Hein? Quem fez? E ele vai se encontrar com o filho fora da cidade. E ele diz: tu não vais entrar assim. Melhor roupa, um anel, tu és filho, tu é herdeiro comigo de todas as minhas posses. Uma sandália para dizer: tu não és mais escravo. Tu não és mais escravo, tu pertence à minha família. Vejam isso, vejam que maravilha. Ele cobre o seu filho, para que ele não seja mais morto em pecado. Louvado seja Deus. Jesus fez isso por você e por mim. Esse ladrão é o pródigo pendurado na cruz. Estão entendendo? É o pródigo pendurado na cruz. Aqui é onde o pródigo, em última análise, acaba. Ele está crucificado lá. E o que Jesus diz para ele é chocante. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora veja, se Jesus fosse o fundador de outra religião que não o cristianismo verdadeiro, ele teria dito: sim, não se preocupe, quando eu voltar, eu tiro você do purgatório. Ele não disse isso. Ou se ele pertencesse ao sistema religioso judaico de salvação de obras, ele teria dito: quer saber? Gostei da tua atitude, fizeste uma coisa boa, mas não teve tempo de fazer nada, nenhuma obra boa para ser salvo. Vai ter que morrer na cruz e vai para o inferno. Ele disse: hoje. O que é hoje, Marcos? É hoje. Hoje eu vou preparar para você um lugar no paraíso. Você não vai ficar reencarnando. E quando você demonstrar algum desenvolvimento espiritual, aí sim eu vou te trazer para perto, porque você alcançou a perfeição. Não! Hoje estarás. Qual é a próxima palavra aí que ele diz? Comigo, aleluia! Aleluia! Será que aquele ladrão tinha direito de estar com Jesus? Não! É por isso que eu sou calvinista, hein? Porque não tinha direito nenhum, de escolha nenhuma. Comigo hoje. O que ele tinha feito para merecer ser salvo? Por favor, diga aí. Nada. Ele estaria morto antes que pudesse fazer qualquer coisa. Sabe o que é isso?
É a graça maravilhosa do Deus bendito. Aleluia! Este é o Pai beijando o Filho. Esta é a reconciliação plena, instantânea. Hoje, salvação é para hoje. Para hoje. Paraíso. Uma antiga palavra persa, que significa jardim, é um sinônimo para céu, habitação de Deus, paraíso. Ou como Jesus disse em Apocalipse: ao que vencer, lhe concederei a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Se você abrir Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, verá que a árvore da vida está nos céus. Assim ele está dizendo: outra coisa senão, você vai estar comigo hoje no céu, meu filho. Hoje no céu comigo. Não existe sala de espera. Não existe purgatório, como dizem os católicos. Não existe dormir e acordar somente na volta de Cristo, como dizem os adventistas. Não existe ficar vadiando aí como alma penada, como diz o povo da macumba. Nada disso. Não é reencarnar até em animais, como dizem os budistas. Não, é partir e estar com Cristo. Amém? Se esta não é a grande ilustração da graça, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Este é um homem cuja vida o qualificou para o inferno. E num dado instante, o Deus soberano fez uma varredura, deu-lhe clareza completa sobre ele mesmo, sobre Cristo, pelo poder do Espírito Santo, livrou do julgamento divino, e nesse mesmo dia, ele encontrou ele no céu e teve comunhão com Jesus. Maravilha, não? E por fim, uma coisinha aqui, que também me impressiona, é que a maioria de nós, em algum momento da vida cristã, já fez essa pergunta: será que eu sou mesmo crente? Será que eu sou mesmo cristão? Será que eu sou salvo mesmo? Algumas pessoas lutam com isso mais do que outras. Não seria legal se no dia da conversão, no dia em que você entrega a vida para Jesus, Jesus aparecesse para você e dissesse assim: você vai estar comigo no paraíso. Hein? Não seria bom, João? Oh, que segurança, não? Que conforto. Jesus me disse que eu vou estar com ele no paraíso, está tudo tranquilo, hein? Que conforto. Isso ia eliminar qualquer ansiedade do nosso coração. Jesus apenas lhe disse: você vai estar comigo. Que maravilha, Natália, hein? Que cartão verde, o green card, né? Podia agora andar por aí. Meu querido irmão e amigo, o céu não é um lugar onde você vai ver Jesus. Pode ir ver Jesus. O céu é um lugar onde você vai viver com Jesus, amém? Você vai estar com Jesus. Ele vai fazer sua morada com você. Veja, o ladrão arrependido pediu um lugar no reino futuro e Cristo lhe deu. Um lugar na presença dele no mesmo dia e para sempre. O céu é instantâneo. Veja, ele acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador, o justo. Ofereceu para ele perdão e recebeu. Então veja, os escarnecedores estavam errados. Jesus pode salvar, aleluia. Mas a única maneira que ele poderia salvar os pecadores não era se salvando. Pare para pensar nisso. Ele pode salvar, mas para salvar os outros, ele teve que desistir da própria vida dele. E esta é a história de um homem, e é a nossa história também. Hoje nós fomos arrebatados pela verdade da salvação pela graça somente. Graça somente. Isso é teologia. Isso é doutrina sendo pregada para a vida. Hoje você pode ser iluminado nessa noite, em meio às trevas. Hoje você pode receber a vida em meio à morte. Hoje você pode ser livre de ter que enfrentar a ira de Deus. Basta que nessa noite você reconheça, como o ladrão fez, que você é um pecador, carente da graça de Deus, carente da misericórdia de Deus. Basta você nessa noite crer em Cristo. Basta nessa noite você clamar por graça e perdão. Então logo você peça.
Ele vai estar ansioso para dizer para você: hoje, você morre hoje para os seus pecados, você morre hoje para você morre hoje para o mundo, e você vai viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer para você, como disse para o ladrão: hoje comigo para sempre. Algumas pessoas pensam que quando Jesus morreu, ele foi para o inferno, passou 3 dias lá, que eu não sei para quê. Ele não foi. Não, o texto diz o quê? Hoje. Se ele foi hoje para o céu, o que ele foi fazer no inferno? Não é verdade? Hoje ele estaria com o ladrão no céu. E ele não mente. Isso é graça. Amém? Esta é a graça que vem para qualquer um que pedir perdão ao Senhor Jesus. Vamos orar? E enquanto estivermos orando, se você desejar entregar sua vida a Jesus, receber o perdão e a misericórdia de Deus, se você compreendeu que você é pecador, que você carece de Jesus, se você teme Jesus, se você reconheceu sua culpa nessa noite, se você deseja o perdão do Senhor, eu convido que você fique de pé onde você estiver. Eu quero orar por você, por sua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela clareza da Escritura. Nós agradecemos a sua riqueza. E somos tão abençoados, Senhor. O que nós podemos dizer, Pai? Não há palavras para expressar a gratidão. Desfrutaremos a eternidade contigo, aleluia. Obrigado, Senhor, que nos arrancou das trevas, que nos ergueu da morte, que nos deu vida pelo teu poder soberano. Obrigado por esta vida que se levantou, Senhor, nessa noite. Isso é impressionante. Este é um milagre. Esta é a salvação do Senhor. A salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras. Isto te exalta, Senhor. Isso coloca glória no teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua graça em exibição de forma magnífica. Somos todos como o ladrão arrependido, Pai. Todos estamos sob a ira de Deus. Todos fomos resgatados pelo próprio Deus, que nos destruiria se não nos resgatasse. Oh, Pai, quão grande e gloriosa é esta misericórdia. Te agradecemos, porque fomos perdoados, porque nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado novamente por abrir nossos corações a essa verdade. Nós agradecemos-lhe, Pai, pela bênção da adoração e a comunhão esta noite. Te agradecemos pela alegria de cantar esses hinos e estar com aqueles que te amam e que nós amamos. Eu te agradeço pelos amigos que vieram nos visitar hoje. Oramos, Senhor, que tu tomes esta verdade e derrame fundo em nossos corações. Que possamos conhecer a Ti, meu Pai, que possamos nos alegrar em conhecer-te na plenitude do entendimento e na grandeza da Tua salvação. Te agradecemos em nome de Cristo pela salvação, te agradecemos em nome de Cristo pela comunhão, te agradecemos em nome de Cristo pelo povo do Senhor que aqui se reúne, te agradecemos pela Tua palavra santa, bendita e gloriosa. Salva-nos todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.